Olá, amigos, sejam bem-vindos de volta. Este é o seu momento de paz. Desejamos a graça e a paz do nosso bom Deus neste primeiro dia da semana, que possamos estar na presença do nosso Deus. Como sempre, vamos fazer uma oração para entrarmos na nossa meditação de hoje. Pai amado, nós louvamos o teu nome. Obrigado pela vida, obrigado pelo cuidado e pela proteção, por tudo quanto o Senhor fez por nós e ainda fará por nós. Queremos agradecer pela dádiva da vida. Queremos agradecer pela oportunidade que o Pai nos oferece ao estarmos na tua presença. Abençoe cada um dos teus filhos nesta manhã. É o que nós lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus nos oramos. Amém. Amados irmãos, continuando a mergulhar na nossa meditação matinal de Ellen White, Maranata, o Senhor vem. Hoje, 14 de janeiro, o tema da nossa meditação de hoje é a profecia de Elias. Sim, este é o tema da nossa meditação de hoje. O texto de ler está em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, que diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sim, a profecia de Elias, ela tem uma dupla aplicação, de acordo com o livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Porque, primeiramente, essa profecia se cumpriu com a experiência de João Batista. João Batista, aquele que foi o precursor do Messias. O grande dia do Senhor, ele também é identificado como o período em que Jesus viria a este mundo na sua primeira vinda. E João Batista, com a figura de Elias, vindo no espírito e virtude de Elias, preparou o caminho do primeiro advento de Cristo. E compreendemos que esta profecia de Malaquias, quando fala do grande e terrível dia do Senhor, ela é mais especificamente aplicada na sua intenção original para os nossos dias. E nós sabemos que o terrível dia do Senhor é uma referência à segunda volta de Cristo. Isto quer dizer que nós somos um terceiro Elias que deve preparar o caminho para o segundo advento do Salvador. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Então nós vemos aqui na nossa meditação que esta profecia de Malaquias se aplica a João Batista, mas ela é uma profecia especificamente para os nossos dias. Tal como nós vimos que os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias. A obra de João Batista e a obra dos que nos últimos dias saem no espírito e poder de Elias para despertar as pessoas de sua apatia são idênticas em muitos aspectos. Sua obra é uma figura da obra que precisa ser efetuada nesta época. Cristo virá a segunda vez para julgar o mundo com justiça. João separou-se dos amigos e do luxo da vida, a simplicidade de seu vestuário, feito de pelos de camelo, era uma permanente reprovação à extravagância e exibição dos sacerdotes judeus, bem como do povo em geral. Seu regime puramente vegetariano, composto de alfarroba e mel silvestre, era uma reprovação à tolerância para com o apetite e a glotonaria predominante em toda parte. Então nós vemos aqui a semelhança de João Batista com a obra do terceiro Elias, do remanescente dos últimos dias. Nós vemos aqui dois aspectos característicos bem interessantes que identificam
o caráter de Elias: simplicidade no vestuário, ausência de extravagância, e também vemos aqui a questão do princípio da temperança, o princípio da reforma alimentar na vida e na experiência de Elias. O grande assunto da reforma deve ser agitado e a mente do público deve ser estimulada. Temperança em todas as coisas deve estar associada com a mensagem, a fim de fazer a vontade do povo de Deus de sua idolatria, glutonaria e extravagância no vestir e outras coisas. A abnegação, humildade e temperança requerida dos justos, a quem Deus de maneira especial guia e abençoa, devem ser apresentadas em contraste com os hábitos extravagantes e destruidores da saúde dos que vivem neste século degenerado. Deus tem mostrado que a reforma de saúde está tão intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo como a mão está com o corpo. Então nós vemos que o terceiro Elias, ele tem uma missão muito especial, ele tem uma obra especial e deve ser caracterizado na vida destes que estarão fazendo esta obra o espírito de abnegação, humildade, temperança, porque eles são o precursor do Messias na sua segunda vinda. Assim como o precursor do Messias na sua primeira vinda, nós vemos a experiência que, quando a esposa do sacerdote Zacarias, ela fica grávida de João Batista, a orientação que o anjo dara era que sua esposa Isabel não deveria tomar vinho, não deveria comer qualquer alimento. Ela deveria ter o cuidado na sua alimentação, na maneira como ela iria comer. Por quê? Porque aquele que seria nascido teria uma responsabilidade de preparar o caminho do Salvador, o caminho do Messias. Então, em seu segundo advento, não é diferente. O Senhor está dizendo que aqueles que estarão preparando o caminho para o segundo advento, assim como aquele que preparou o caminho do primeiro advento, eles devem ser exemplo de humildade, de abnegação e também de temperança. Então, por essa razão é que Deus deu a mensagem da reforma de saúde nos últimos dias para a sua igreja. E se nós realmente compreendermos qual é a nossa grande responsabilidade, qual é a nossa obra de testemunhar no mundo através do nosso estilo de vida, com certeza, queridos irmãos, todos nós estaríamos dispostos e determinados a vivermos os princípios da reforma de saúde. Assim como João Batista, ao preparar um povo para o primeiro advento de Cristo, chamou-lhes a atenção para os 10 mandamentos. Devemos dar, não com sonido incerto a mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14, 7. Com o fervor que caracterizava o profeta Elias e João Batista, devemos esforçar-nos por preparar o caminho para o segundo advento de Cristo. Amados irmãos, que nós possamos, neste dia, do primeiro dia da semana, compreender qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa obra. Nós acabamos de ver que nós somos o terceiro Elias. E se nós somos o terceiro Elias deve ter as mesmas características que o primeiro Elias, assim como o segundo Elias, ele teve as mesmas características do primeiro Elias. Esses 3 Elias também representam e tipificam as 3 mensagens angélicas. Nós vemos que a primeira mensagem angélica chama-nos a temer a Deus e dar-lhe glória e adorar aquele que fez os céus e a terra. E nós vimos que Elias enfrentou
os profetas de Baal. E qual era o contexto da batalha do conflito naquela época? A adoração ao Deus que criou os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. E nós vemos que o segundo Elias lidou com uma situação similar. Teve que enfrentar vários obstáculos. O povo de Israel, e especialmente a liderança, estava corrompida. Nós vemos Herodes casando com Herodias, Herodias representando a prostituta dos últimos dias, a grande Babilônia. Então, o que é que João Batista fez? Chamou a atenção ao rei, dizendo que ele estava em adultério. E qual é a mensagem do segundo anjo? Sim, apresenta a Babilônia, a adúltera. E ele diz, caiu Babilônia. Então nós temos o terceiro Elias, que tem a responsabilidade de advertir o mundo, porque está chegando o grande e terrível dia do Senhor, dizendo que as pessoas não adorem a besta, nem recebem o sinal do seu nome, o número de sua autoridade, o domingo, o sinal da besta, para que eles não possam sofrer os juízos, os castigos de Deus. Então, queridos irmãos, nós vemos que a responsabilidade que nós temos, ela é muito enorme. E o Senhor está pedindo para que, como povo, possamos estar nos preparando, cumprir com os requisitos estabelecidos por Ele, que nós possamos refletir seriamente na responsabilidade que temos diante da obra que o Senhor colocou sobre os nossos ombros. Vamos orar para agradecer ao nosso Pai Celestial. Pai eterno, nós te agradecemos pelo teu amor. Obrigado pela graça, bondade e misericórdia. Neste momento entregamos nas tuas mãos, Senhor, a nossa vida. Que o Pai nos ajude a vivermos para a tua glória. Que o Pai nos ajude a vivermos em conformidade com a tua vontade. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Perdoe os nossos erros. Nos dê um dia de bênção. Nos ajude a refletirmos profundamente na responsabilidade que o Senhor tem colocado sobre nossas vidas. Sozinho nada poderemos fazer. Então pedimos, Pai, que nos dê o teu Espírito para fazermos a tua vontade. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa abençoar a todos e que tenhamos um bom dia na presença dEle. Deus abençoe a todos. Até ao nosso próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe.